Boa noite a todos. É uma alegria estarmos reunidos em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A lição escolhida para as nossas reflexões hoje é a ressurreição de Lázaro. Para adentrarmos o Evangelho e não ficar apenas como a história de 2000 anos, a proposta do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é a revivescência, ou seja, conhecermos a essência do Evangelho para aplicar nas nossas vidas. E podemos fazer, baseado nisso, a seguinte reflexão. Em São José do Rio Preto não existe Lázaro. No entanto, a passagem significativa dele, se até hoje, 2000 anos passados, é objeto de estudo, é porque ela traz para nós ensinamentos válidos na modernidade. E o que nós faremos na noite de hoje é trazer essa passagem e extrair dela a essência para nós, no nosso dia a dia, na nossa experiência, nessa atual encarnação. Porque o Evangelho tem isso. Ele é de cunho eterno. Costumo até brincar dizendo carinhosamente que o Evangelho não tem prazo de validade. Ele não vai expirar daqui a algum tempo, como não expirou já passado 2000 anos. Ele tem aqui embutido verdades universais também. Ou seja, se nós, pelas experiências e a única fatalidade, que o Livro dos Espíritos nos traz, que é a perfeição, sairmos do planeta Terra para viver em outros orbes, nós temos o roteiro de vida espiritual nesses outros orbes, porque o Evangelho, além de não ter fim, também é de cunho universal, é válido para qualquer recanto do universo, porque a origem é única, que é Deus nosso Pai. E Jesus nos trouxe no Evangelho o resumo, nos trouxe o que é necessário. Por isso que ele falava, eu sou o caminho. Qual é o caminho que é necessário para termos a vida eterna? E não só a vida biológica, que essa a gente já está tendo. Então vamos entrar naquela passagem que muitos já ouviram falar, que é o Lázaro, que estava morto, sepultado, e Jesus trouxe de novo não só a vida biológica, mas também lhe proporcionou a oportunidade da experiência da vida espiritual. Como todos nós. Aí já começa a primeira semelhança. Nós temos vida biológica e temos vida espiritual. Aquela que nós tínhamos antes de aqui estarmos, igual fala o Velho Testamento, o espírito é como o vento, não se sabe de onde vem para onde vai. Ou seja, desde o Velho Testamento se sabe que nós, seres inteligentes, que pensa, que sente, nós já existíamos antes desse corpo físico e vamos continuar a existir como almas imortais. Então, nesse ponto, nós já aparecemos com Lázaro. Temos vida biológica e temos vida espiritual. E essa passagem é muito significativa, porque fala de ressuscitação. E que muitas vezes nós não compreendemos esse termo, a ponto de confundirmos muitas vezes. Eu que também passei pelas fileiras do catolicismo nessa existência, para mim era um dogma, quer dizer, não se explicava. E com a chave da doutrina espírita é possível também nós compreendermos. A passagem de Lázaro, da ressurreição dele, é muito extensa. Está no capítulo 11 de João. São vários versículos. Nós vamos apenas trabalhar alguns hoje, com o objetivo de tirarmos os conteúdos mais gerais. Então, nós vamos trabalhar versículo 1 a 4, depois 21 a 23, 38 e 40 até 44, tá? E vamos fazer
essa abordagem numa metodologia que Jesus mesmo nos ensinou, que é pegar trechinho por trechinho e explicar. Quando que Jesus nos ensinou isso? Quando da parábola da semente. Os discípulos falaram assim: Senhor, não entendemos nada, o Senhor pode explicar para nós? Falando com as minhas palavras, né? Está lá no Evangelho de Mateus. Aí Jesus explica a parábola versículo por versículo. Então ele nos ensinou a fazer isso, a extrair a essência estudando partes pequenas, que é carinhosamente chamado de evangelho minucioso. Então conta o Evangelho de João, capítulo 11, que estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Nesse primeiro versículo, João se preocupa em nos passar o grau de parentesco de Lázaro. E vocês já conheciam Lázaro indiretamente também. Já ouviram falar daquela passagem de Marta e de Maria, né? Aquela em que Jesus estava lá em Betânia, que é o nome da cidade. E lá em Betânia, Jesus, hospedado na casa de Marta e Maria, a Marta era operosa, ativa, fazia os deveres da casa, e outra, Maria, que estava sentada ao pé de Jesus, ouvindo, bebendo seus ensinamentos. Aí Marta fala assim: Senhor, manda Maria me ajudar, não é justo só eu trabalhar. Aí Jesus fala assim: Marta, Marta, por que se afobas tanto com os afazeres? Porque Maria escolheu a parte mais essencial. Lembram-se dessa passagem? Pois é. Então, Marta e Maria, irmãs, tinham mais um irmão, que era o Lázaro. Então, o Lázaro, o ressuscitado por Jesus, descrito no Evangelho de João, capítulo 11, ele é irmão de Marta e Maria e mora em Betânia, tá bem? No versículo seguinte, o evangelista João nos fala: mandaram-lhe, quem mandou? As irmãs de Lázaro mandou dizer para o Senhor. Mandou uma mensagem para Jesus, porque ele não estava em Betânia, ele estava numa cidade distante de Betânia, uns 15 dinástios, é a unidade de medida da época. Ou seja, demoraria uns 2 dias para ele estar em Betânia andando a pé, como era o movimento da época para deslocamento. Então as irmãs Marta e Maria mandam um mensageiro para dizer a Jesus que o irmão, aquele que tu amas. Então João também faz a colocação de que Jesus gostava daquela família, tanto é que frequentava a casa, tanto é que tem essa passagem de Marta e Maria e de Lázaro também. E o João tem uma intencionalidade, o João evangelista, de falar do carinho de Jesus para com essa família. Porque a passagem de Lázaro vai ser um marco na história do cristianismo na humanidade da terra. Então mandou um mensageiro, e assim que o mensageiro falou, Marta e Maria mandou uma mensagem dizendo que Lázaro está doente, está para morrer. Aí Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha só, Jesus já define para o mensageiro: ele não vai morrer. Não é para a morte essa enfermidade. Jesus estava 2 dias de viagem de Betânia, mas nós temos que lembrar que Jesus é o Cristo da terra. Quem lê o livro A Caminho da Luz sabe que o elaborador, o co-criador do planeta Terra, que recebe das mãos augustas do Pai a nebulosa do Sol e com o seu amor incondicional forma o planeta que hoje conhecemos como Terra, foi o Cristo, que nós chamamos de Jesus. Portanto, ele é o governador, o co-criador da Terra. É claro que ele sabia e sabe e conhece a intimidade de todos aqueles que aqui vivem. Aproximadamente, segundo André Luiz, pela psicografia de Chico, nos fala, aproximadamente 24 bilhões de almas. Jesus, olha que amor grandão que ele tem. Dos quais 7 bilhões estão encarnados. O restante, 3/4, desencarnados. Jesus conhece a cada um na intimidade.
O próprio Evangelho caracteriza Jesus como pastor. Como que é pastor? Pastor lá na Palestina até hoje. Eles vendam os olhos e, tocando as suas ovelhas, cheirando as suas ovelhas, ele sabe o nome dela, de quem que é filho, qual a idade dela. Um pastor de ovelha na terra encarnado faz isso, imagina um Cristo. Cristo, segundo Allan Kardec, na escala de classificação dos espíritos, é um ser puro, no seu mais alto grau de evolução, um ser crístico. E Jesus assim o é, e é o nosso governador. É quem controla, quem demanda, segundo o livro O Consolador Emmanuel, que estabelece as regras pedagógicas para que nós, almas rebeladas, venhamos a voltar para a casa do Pai. E tudo isso eu disse para falar que Jesus sabia que Lázaro não estava em iminência de morte. E mais, ele dá a notícia ainda, que o Lázaro, o que está acontecendo com ele, tem uma finalidade. Que finalidade é essa? Para que serve a passagem de Lázaro? Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, depois que ele sai dali, vai demorar mais 2 dias de caminhada, chega lá, o Lázaro está enterrado e Jesus vai ressuscitá-lo. É um selo marcante de que ele era o Messias enviado. A passagem de Lázaro é como se fosse a notícia viva, ressoar até hoje, nos dizendo: Jesus é o Messias, que desde o Velho Testamento está sendo citado que viria. E existem ainda pessoas que não acreditam que ele seja o Messias. Então, Jesus, que amava Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro, de novo João Evangelista falando do amor de Jesus para com essa família. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Presta atenção na circunstância inusitada. Você gosta bastante de uma pessoa, recebe mensagem que ele está doente e você pode auxiliá-lo. Você ainda demora 2 dias para ir encontrar essa pessoa? Mas Jesus fez. Por quê? Podemos pensar pelo menos em 2 questões. Primeiro, ele sabia que não ia morrer. Segundo, para mostrar que tudo tem seu tempo, como diz o Velho Testamento. Embaixo do sol, tudo tem o seu tempo. E Paulo complementa: por que andais atribulados? É uma lição para nós. Temos que fazer, de acordo com a seguinte frase que eu já vi num posto de saúde estampado: Senhor, me dá o discernimento de buscar aquilo que me compete, aquilo que está na minha alçada. De que eu procure o médico se eu estiver doente, mas me dá o discernimento de que aquilo que não é de minha alçada, que eu aceite. Que eu confie no plano divino. Então é bem isso, Jesus nos mostrando que há tempo para tudo. E sigamos a recomendação do apóstolo. Por que andais atribulados? É urgente a necessidade de crescermos, de melhorarmos, mas não é atabalhoado, dos pés pelas mãos. É um movimento que tem que ser um fluxo contínuo, sem paradas, mas não corrido. Porque diz o ditado popular que a pressa faz mal feito, né? Então, o que nós tiramos de lição? O nosso processo de evolução, a nossa melhoria, no conhecer a nós mesmos e ir trabalhando o nosso campo interior, isso é inevitável, inquestionável e urgente. Mas não atribulado. Tem que ser como? Em ritmo constante e perseverante. Também não vale falar assim, vou deixar para a próxima encarnação.
Isso é desculpa de preguiçoso. E é também um plano até das trevas. Está lá no livro de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier. Uma reunião daqueles seres que ainda obstinados ao mal não querem crescer e não deixar os outros crescerem. Então estava estabelecendo um projeto de como atrapalhar os espíritas a melhorarem-se. Então cada um dava uma ideia. Uns pegar no campo da sexualidade, outros pegar no campo do excessivo trabalho. Um lá chegou e começou a expor sua ideia. Nós vamos inseminar a ideia na população da Terra de que Jesus é muito bom, de que precisamos crescer, evoluir, de que Jesus é o Cristo da Terra. Aí o coordenador da reunião falou assim: você está de que lado? Aí ele falou: bom, depois de tudo isso exposto, nós vamos dizer que como Jesus é muito bom, não precisa ter pressa. Pode deixar para a próxima encarnação. Ou seja, é uma meia-verdade, não é verdade? E a meia-verdade é mais difícil de identificar, porque quando é certo ou errado, a gente já sabe definir. Mas quando uma verdade vem revestida de uma parte que nos acomoda, ou as meias-verdades, isso é perigoso. Então estejamos atentos ao Evangelho que nos dá todas essas orientações. Continuando no versículo 11. Opa, passei uma sem comentar essa. Voltando rapidinho, nós temos um tempinho. Depois disse-lhe. Então, teve a fala com os mensageiros, demorou 2 dias, lembram-se? Aí caminhou mais 2 dias, chegou lá. Encontrou com Marta, chorosa, angustiada, e disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Kardec, na Gênese, estuda o fenômeno do ponto de vista da ciência. E ele traz à baila 2 eventos que podem justificar que Lázaro apenas dormia, não estava morto ainda. Já ouviram falar em coma? Catalepsia? Então são fenômenos na qual o corpo perispiritual, que é o que liga o corpo físico ao espírito, não se desligou totalmente. Há laços fluídicos que unem o corpo perispiritual a esse corpo e esse corpo ao espírito. E alguns laços com coma. Com a catalepsia, esses laços fluídicos podem se romper, mas não são todos. Tanto que a ciência hoje, para caracterizar a morte, caracteriza somente com a morte cerebral, porque é no centro coronário que tem um cordão fluídico mais poderoso e é o último, segundo a literatura do médico desencarnado André Luiz, que é o último a ser desconectado por técnicos especializados nas questões da desencarnação. De forma que, com essa passagem aqui, Jesus já nos estava dando, em essência, a ideia de perispírito. Desse corpo semimaterial que faz a conexão entre algo que não é material, espírito, com algo que é grosseiro, matéria. E quando a gente fala no ditado popular, Kardec ainda estuda falando assim, quando a gente fala no ditado popular, ele está por um fio da morte. Vocês estão mais certos do que imaginam. Porque são fios fluídicos que ligam. E às vezes, no caso de Lázaro, vocês vão ver quase todos desligados. Tanto é que ele já cheirava mal. Mas ainda com a visão de Jesus, o Cristo, lembra? O nosso Cristo, que é o caminho, que trouxe a verdade, que trouxe a vida abundante para a gente, dá a notícia que ele não estava morto. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, os chegados, sabiam da grandiosidade daquela alma que eles estavam vivendo, mas a grande multidão não. Por isso, a passagem de Lázaro, para dar notícia que essa era a alma crística, que foi prometido desde tempos imemoriais,
para nos ensinar. Continuando no Evangelho de João, nos dá a notícia que Jesus veio ao sepulcro, e o sepulcro naquela época, como a gente vê nos filmes, né, do desencarne de Jesus, é normalmente uma caverna tampado com uma grande rocha. Jesus, pois, veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, a multidão que o acompanhava, sempre onde há luz, há muitas individualidades que procuram a luz. Haja visto a nossa luz aqui, os insetos que atraem. Onde tem uma luz grandiosa, no caso de Jesus, uma multidão. Essa multidão ele incita, ele dá ordem, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, diz para Jesus, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Lembra? 2 dias ele saiu, demorou para sair de onde estava. 2 dias para chegar lá, já tinha passado 4. Que o Lázaro supostamente tinha desencarnado. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Marta e Maria e Lázaro viviam ali com muita frequência ao lado de Jesus. Mas mesmo assim, não confiavam ainda. Trazendo para os dias de hoje nós. Estamos aí estudando Evangelho, refletindo Evangelho, sentindo Evangelho e ainda não acreditamos. Ora que uma doença física, um problema no trabalho, na família, vem como a mensageira da melhora interior para sustentar-nos, para reforçar o que já aprendeu, a gente fala assim, por que o senhor demorou? Já está morto. Não é assim que acabamos falando em nossas preces com o Pai? Duvidamos. É para nós então refletirmos. Quem é que está conduzindo o planeta Terra e cada um de nós? Um Cristo que tem onipresença, onisciência, sabia que não estava morto. Conhece que se a doença física que nos atordoa, se o companheiro de trabalho da família está com problema, se alguém desencarnou, é porque estava no momento, está na hora certa. Fora suicídio, tudo está no plano divino. E, no entanto, a gente duvida, hesita, como Marta. Continuando, o evangelista João nos fala que a multidão tirou a grande pedra onde o defunto jazia e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Vemos 2 coisas aqui. A nossa visão ainda estreita, porque o Evangelho, segundo grandes estudiosos, ele se parece com uma cebola. Você tira a capa de fora, tem as outras de dentro. Então, dessa passagem, conseguimos extrair 2 mensagens, de tantas outras que deve ter, que só o estudo e a reflexão vão nos abrir novos horizontes. Primeiro, reforçando a finalidade daquela passagem. É para falar, é para testemunhar que Jesus é o Messias, que estava prometido. Que a gente precisa confiar nisso, que a gente precisa ter fé. E se dedicar mais às coisas espirituais do que, segundo Emmanuel fala, o que está morto ou que um dia vai morrer. E aí, se a gente for analisar na nossa vida, nós vamos ver que tudo ou está morto ou um dia vai morrer. Só não está morto e nem vai morrer aqueles tesouros que Jesus falou, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói, que o ladrão não roubam. Ou seja, aqueles valores espirituais, aqueles valores da intimidade, a fé, a confiança, a esperança, o conhecimento, a fortaleza interior. Isso ninguém tira, isso não morre. Jesus então veio nessa passagem nos trazer essa mensagem. Eu sou o Messias. Creiam em mim. Acreditem no Pai.
Porque olha aqui que o segundo aspecto da lição. Jesus podia fazer milagres. Entre aspas, a doutrina espírita explica bem o que é isso, milagres. Poderia fazer coisas maravilhosas. Mas ele sempre se sujeitava a quem? Apesar de ser Cristo. Se sujeitava ao Pai. Senhor, permita que eu faça isso. Eu sei que eu posso, porque eu sou já um ser crístico. Já sou reconhecido filho de Deus. Mas ele se remete ao alto. Na humildade que tem que permear as nossas vidas aqui. Lição para nós. Se a gente já sabe alguma coisa, se a gente já possui algum tesouro interno, seja conhecimento, seja um bom coração, nós precisamos primeiro reconhecer que sem o Pai não somos nada. Mesmo Cristo, já sendo um espírito puro, ele se remete ao alto em todas as ações, pede consentimento. E nós, muitas vezes, com o nosso ego dilatado, a gente acha-se que é o bambambam. Também pergunta do Consolador, para a gente já ir encerrando. Se na providência divina tudo é bem, tudo é perfeito, de onde vem o mal? Resposta de Emmanuel, sábio orientador de Francisco Cândido Xavier, e que nos traz o evangelho luminoso, como aqui a gente está se baseando, que não é da nossa ideia. Vocês viram que tudo é citação das obras de Kardec e de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel assim responde: o homem, achando-se mais do que Deus, inverte a ordem natural. Eis o mal. Porque acaba agindo arbitrariamente. Então, por exemplo, sabe um pouquinho. Acha-se que sabe o suficiente, não precisa mais saber. E, no entanto, um grande filósofo nos ensinou isso já há mais de 2.400 anos atrás. Só sei que nada sei. O mais que nós soubermos ainda não vai ser a completude de tudo que existe. Então, aquele que sabe muito, envaidecido com isso, utiliza o conhecimento para submeter aquele que sabe menos. Aí é que está o mal. Achamos-nos mais do que Deus. E, no entanto, nós estamos vendo aqui que bem seis, Jesus sabe, é assim com o Pai. Se a gente pudesse brincar, ele tem banda larga com o Pai. Acessa instantaneamente ao Pai. Mas eu digo isso para que creiam que eu sou aquele que o Senhor enviou. Fica então nas reflexões da noite, não só a ressurreição de Lázaro, que não é a revivescência de um corpo biológico que já está morto. Na verdade, vimos que nem isso existiu. Mas é a ressurreição do homem velho, do homem que não acredita, da criatura que teme, receosa, ressurgindo, o renascimento de uma criatura mais confiante, mais fortalecida, sabedora de que a atual existência ela é singular nos nossos momentos de evolução, porque a existência de agora marca um período chamado de transição da Terra. Então, tudo aí fora está muito tumultuado. Mas se, segundo o sermão profético, nós nos mantermos no telhado e não descermos para os campos, ou seja, se nos mantermos com o conhecimento que já temos, nos sustentando, com as bases firmes e fortes, na esperança, na confiança, no evangelho, no estudo, na reflexão, que nos sustenta, e não descermos para o campo do medo, da insegurança, e nos esforçarmos perseverantemente em conhecer o Evangelho, em refletir o Evangelho, em sentir o Evangelho e principalmente em aplicar o Evangelho, que nós passaremos por esses momentos de aprendizagem singular, que é difícil, mas tudo que for mais difícil, como em situações de grandes movimentos da Terra, como por exemplo guerra, são momentos difíceis, no entanto, são momentos de grande evolução.
no campo da ciência, no campo do raciocínio, da filosofia. Então, se está difícil a situação de hoje, no momento de transição, é também um momento de grande oportunidade de reforçarmos as bases que nós já temos. Trazendo uma figura de linguagem, de passar o cimento, dando sustentação no que já conhecemos. Encarando as pessoas, as circunstâncias que a vida nos traz, com outros olhos, com os olhos do Evangelho, que tem resposta para tudo, basta que acessemos no estudo e na reflexão. Muita paz a todos, que um 2014 luminoso para todos nós, em refletir e conhecer o Evangelho para aplicar nas nossas vidas.